Bom dia a todos. É uma alegria, um prazer, uma honra estar aqui novamente no Kardec, uma casa que nós temos muito carinho, de verdade. E hoje nós temos aqui para comentar um pouco, é sobre um tema que certamente muitas pessoas já se depararam com ele, muitas pessoas já falaram por ele, muitas pessoas já escreveram com respeito a ele, que é o sentido da vida. Há muitos olhares, certamente, muitas ideias, belíssimas e boas ideias, que já foram tratadas, trazidas a respeito desse assunto. E hoje aqui, nosso objetivo, como a Gleide já adiantou até, é realmente dar um enfoque, claro, sobre o ponto de vista espírita, onde nós lançamos mão de várias ideias espíritas, procurando realmente tratar do assunto como ele realmente é. Quando nós falamos como ele realmente é, automaticamente nós temos que, no esforço, e a palavra correta me parece que é essa mesmo, no esforço, olhar cada um de nós, olhar a nossa sociedade, olhar nas pessoas, o mundo à nossa volta, não como ele se apresenta aqui, como sendo a nossa sociedade, o nosso mundo material, que nós conhecemos aí do nosso dia a dia, mas o que está além dele. E quando nós falamos além, não é também um além longe, um além distante, um além literalmente do outro mundo. Não, é um além aqui mesmo, mas é um além que escapa, na maioria das vezes, da nossa atenção. Porque justamente, fazendo até uma brincadeira com as palavras, é um além espiritual. Não aquele além que a gente vê nos filmes, novamente, mas é um além que está, novamente, resumindo bastante a ideia, ligado aos nossos sentidos espirituais, porque desde já é importante que fique bem claro isso para todos nós. Entendendo isso ou não, aceitando isso ou não, nós somos seres espirituais. E é nesse sentido, tomando isso como ponto de partida, que a gente inicia, então, para falar o sentido da vida. Tomando como um rumo a viagem do espírito humano. A nossa própria viagem, seja aqui nesse planeta, seja em qualquer ponto desse universo, porque também é preciso, e aí nós começamos então com alguns conceitos, algumas ideias, alguns ensinamentos espíritas. É importante frisar que aqui nesse planeta que nós chamamos Terra, nós conhecemos aquilo que no dia a dia a gente entende como sendo raça humana, mas, sobretudo, nós somos espíritos. Em qualquer ponto do universo que nós conhecemos e também do universo que ainda nós não conhecemos, existem espíritos. Seres semelhantes a cada um de nós, como nós somos semelhantes uns aos outros, e não é bem isso, mas para que a gente entenda, as palavras humanas, as palavras aqui da Terra, elas dificultam, muitas vezes, a expressão dos verdadeiros bons espíritos. Mas, para a gente entender, e acima de todos nós, espíritos, existe o Criador, existe Deus. São ideias simples, parecem ser ideias simples e são mesmas, são ideias bastante simples, porque tudo que diz respeito ao Criador, tudo que diz respeito a Deus, é simples. Alguém hoje já poderia interpelar, não, mas como é simples, se a gente não vê as pessoas aplicando isso no dia a dia? Essa é uma outra história, é simples a compreensão. A aceitação disso, por cada um de nós, que aí demanda um pouco mais de tempo. E é por isso, então, que há um esforço muito grande, realmente, por parte dos espíritos interessados em colaborar com cada um de nós aqui nesse planeta, em trazer vários pontos, para que aos poucos a gente vai se acostumando, a gente vai entendendo cada vez melhor essas ideias e vai aceitando. Mas, basicamente, o que existe no universo somos nós, os espíritos. E quando nós falamos da viagem do espírito humano, que está intimamente ligado justamente com o sentido da nossa existência, da nossa vida, nós falamos de uma viagem, é um outro jeito de explicar, de mostrar o que é o espírito humano. Nós, os seres inteligentes do universo, os seres inteligentes da criação, em qualquer ponto desse universo. Quando a gente olha para o céu à noite, em média, a gente fica a noite inteira acordado olhando para o céu, a gente vê aproximadamente aí 3.000 estrelas. Isso
num descampado, num lugar onde não tem iluminação. Claro que cidades grandes esse número cai bastante. E ainda assim, é um grãozinho de areia perto do universo que existe. Nós vamos falar um pouquinho aqui do tamanho do universo daqui a pouquinho. E em cada ponto desse universo existem seres pensantes. Novamente, semelhantes a cada um de nós. E quando nós falamos semelhantes, para que fique claro, é como cada um de nós aqui, né? Não somos exatamente iguais uns aos outros. Somos semelhantes. Com tudo que essa palavra quer dizer para cada um de nós. E veja que, quando nós falamos dessa viagem também do espírito humano, nesse verdadeiro caminhar que nós costumamos dizer no ambiente espírita como sendo o crescimento, a evolução de cada um de nós, veja que, como o desenho aqui sugere, não existe um caminho único, não existe uma rota única. É só pegar a gente como exemplo no nosso dia a dia. Cada um de nós realmente tem um caminho dividido, certamente com outras pessoas, em diferentes níveis e graus. Dentro da nossa casa nós dividimos esses caminhos, um jeito muito diferente do que a gente divide com os nossos vizinhos, que nós dividimos com nossos colegas de trabalho e com outras pessoas da sociedade. Porque essa, caros amigos, é uma ideia fundamental para entender o sentido da vida. Ninguém, absolutamente ninguém, percorre esse caminho sozinho. Sem essa ideia é impossível realmente nós entendermos o que nós estamos fazendo nesse planeta. É impossível imaginar o caminho de cada um de nós, o caminho do crescimento do espírito humano, sem levar em consideração uma infinidade de outros seres ao nosso redor. Novamente, é só tomarmos como exemplo aqui, nesse momento. Há inúmeras pessoas ao nosso redor. Se olharmos aqui para essa câmara, imaginar que tem outras tantas, dezenas, centenas, milhares, não sabemos exatamente quantas pessoas nos assistem hoje e vão ainda nos assistir no futuro, dá para ter uma ideia o que significa essa viagem da criatura humana. É, sobretudo, uma viagem coletiva, feita junto com outras pessoas. Então, quando nós falamos do sentido da vida, é verdade que nós podemos olhar para cá, e é importante que nós façamos isso, olharmos para cada um de nós e analisarmos pontos importantes para a gente, mas nunca, jamais deixar de levar em consideração as demais pessoas ao nosso redor, porque veja que nós temos uma grande, imensa capacidade de influenciar a vida de outras pessoas, assim como outras pessoas têm uma capacidade imensa de influenciar a nossa vida, em todos os sentidos, desde lá na escola, quando nós aprendemos as primeiras letras com o professor, e veja que é um tipo de influência maravilhosa, diga-se de passagem, um professor ensinando, passando o seu conhecimento adiante para as crianças, até outras influências nós temos aí na sociedade como um todo, passando por todos os ramos da sociedade, para a gente entender, seja os ramos bons ou seja os ramos ruins. E lembrando que bom e ruim, isso vale, vamos dizer assim, para o mundo como o nosso, porque aos olhos dos bons espíritos, aos olhos de Deus, que é importante também que desde já se diga, nada, absolutamente nada, escapa aos olhos de Deus, tudo é experiência. Para quem faz, para quem sofre, para quem depois revida, e enfim, toda essa troca realmente de situações que nós vemos no nosso dia a dia, são experiências importantes, necessárias para cada um de nós. Então é nesse contexto que nós falamos da nossa viagem, do caminho que nós percorremos enquanto espíritos. E já que nós falamos em viagem, certamente ela deve ter um ponto de partida. Nós conhecemos o ponto atual, o estado que nós estamos hoje. E esse me parece também uma outra questão importante. Porque se a gente não esticar um pouquinho os olhos, e novamente aí vem o conhecimento espírita, para ampliar um pouquinho os nossos horizontes. Se a gente não ampliar essa visão, a gente fica imaginando que o universo, o sentido da vida é limitado a esses poucos anos que nós vivemos aqui na Terra. E são poucos mesmo.
Daqui a pouquinho, talvez a gente vai dar uma dimensão melhor, o que significa a vida humana perante o universo como nós conhecemos. Mas há um ponto de partida, certamente. Um ponto de partida que nós não conhecemos. De onde nós partimos. Nós conhecemos talvez 2 pontos importantes. Trazido aqui pelos Espíritos e também outro, certamente trazido pelos Espíritos, mas mais recuado no tempo. Nós estamos falando aqui do Livro dos Espíritos e da Gênese bíblica. O que nós conhecemos desse ponto de partida, como nós fomos criados? Nós sabemos que fomos criados simples, ignorantes, e a imagem e semelhança do Criador. Isso pode parecer confuso ou até incompleto, lacônico até para algumas pessoas. Mas vejam que interessante, acompanhem o raciocínio. Cada coisa aqui no nosso planeta, cada coisa que nós vivemos, de um jeito ou de outro, se nós olharmos com uma devida atenção, com os olhos realmente espirituais, dá para ter uma noção, mais ou menos completa. Veja, é uma noção, não que a gente vai encontrar todas as respostas da vida, todas as respostas do universo. Mas ainda assim, a gente pode entender que Deus deixou como que alguns pontos, para a gente ir amadurecendo as ideias. Novamente, o exemplo da escola me parece que cai muito bem. É como a professora, lá na primeira série, que o aluno pergunta, olha, como é que um avião voa? E ela vai explicar, olha, o avião ele anda tão rápido, que ele consegue voar, ele fica mais leve que o ar. Não é uma explicação plena, não é uma explicação corretíssima, mas é o suficiente para a criança entender naquele momento e ficar satisfeita. E no curso, então, da vida dela, se ela tiver interesse, ela vai buscar, então, essa explicação, vai buscar compreender melhor como é que um avião voa. Mas para aquele momento foi importante. E assim na nossa vida. Veja, quando nós falamos que fomos criados simples e ignorantes, e a imagem e semelhança de Deus, que exemplo nós podemos tomar no nosso dia a dia? É simples. As nossas próprias crianças, os nossos próprios filhos. Nós mesmos, perante aos nossos pais. Olhando um bebê recém-nascido, de uma maneira pouco mais geral, vamos dizer assim, não dá para aplicar essas 2 ideias? A gente olha para o neném e não vê ali a pureza, a simplicidade, e também a ausência do conhecimento. Ele acabou de chegar aqui nesse mundo. É verdade que ele é um espírito milenar, não tenha dúvida disso, mas naquele momento, naquela condição, nós podemos aplicar tranquilamente essas ideias. É um simbolismo, o nascimento aqui no mundo material de um espírito, trazer essas 2 ideias, essas 2 características, a simplicidade e essa ausência de conhecimento. Quando nós falamos ignorante, também que fique claro, que fique registrado, está aberto para as novas ideias, a ausência do conhecimento. E ao mesmo tempo, nós sabemos, qualquer ser que nasça nesse planeta, lógico, a genética está aí para mostrar para cada um de nós isso hoje. Também é imagem e semelhança de cada um de nós. Logicamente, pelos laços sanguíneos, mais semelhantes aos pais biológicos, não resta dúvida, mas ainda assim há um sentido mais pleno, mais belo em tudo isso. A imagem e semelhança do resto da humanidade, como um todo. Muito interessante, mesmo sendo algo absolutamente material, a biologia, a genética mostra claramente que aquilo que o lado espiritual também mostra para a gente. Nós realmente fazemos parte de uma grande família. Expressa materialmente pelos nossos corpos biológicos, mas, acima de tudo, fundada em algo muito mais profundo, de fato, que é a nossa essência espiritual. Bom, nós, então, de alguma forma que nós não conhecemos ainda, quando falamos nós não conhecemos ainda, é um conhecimento que, novamente, é como uma criança que pergunta como é que o avião voa. O que foi oferecido até o momento aqui para a humanidade? Existem outras formas, palavras diferentes, mas me parece que as ideias fundamentais são essas. Nós fomos criados
da mesma forma, fazemos parte dessa mesma família em algum ponto lá atrás, no tempo e no espaço. E o que nós conhecemos, então, a partir de então? Eu vou falar aqui, eu trazer alguns pontos bastante superficiais, sem nenhuma preocupação de me ater ao rigor científico da questão. Logicamente, existem conhecimentos muito mais plenos, muito mais completos sobre a trajetória aqui da evolução humana, mas são apenas alguns pontos, algumas pinceladas, para a gente tentar expandir um pouquinho o horizonte e ver que aquilo que nós conhecemos como sendo vida, hoje, aqui e agora, é uma pequenina parte dessa grande viagem que nós começamos há muito tempo atrás. Então, se a gente pegar como ponto de partida agora, um planeta como a Terra, um planeta ainda nós chamamos de provas e expiações, e há todo um porquê disso, mas basicamente é um planeta onde nós estamos aprendendo a viver um com o outro, como se fosse talvez aí a passagem da infância para a adolescência, um outro marca, um outro sinal, um outro simbolismo que Deus coloca para cada um de nós. Mas o que nós conhecemos sobre a evolução da vida, que fique claro, é a vida material que nós vamos falar aqui, mas a vida material, ela é a expressão, é a exteriorização da nossa essência espiritual. Nós sabemos que, então, que uma vez que partimos como espíritos, no mundo como a Terra, regado, acariciados, numa linguagem poética, mas não menos profunda e completa, acariciados pelos diferentes estímulos materiais, gelo, fogo, sol, água, trovões, raios, enfim, tudo aquilo que o mundo material como a Terra pode oferecer, de um jeito ou de outro, de um jeito que a ciência ainda ela tem algumas respostas, tem algumas ideias, mas ainda as questões não estão plenamente respondidas, é uma questão que não está fechada, mas de alguma forma a vida material, e quando eu falo vida material, sempre para ficar bastante claro, é sendo a expressão da vida espiritual, como nós aqui agora, nós pegamos cada um de nós aqui, nós temos um corpo material de carne e osso, o nosso corpo biológico, e nem por isso deixamos de ser menos seres espirituais. Novamente, é a expressão do que nós somos, como uma luz passando, né, ali pela janela. A gente pode entender de alguma forma a nossa relação com o nosso corpo material da mesma forma. Mas, uma vez acariciado por esse conjunto de estímulos materiais, todos eles, sem uma única exceção também, criados por Deus, ao longo da nossa trajetória, ou da trajetória espiritual aqui na Terra, a gente vai vendo uma verdadeira explosão da vida, um verdadeiro desenvolvimento da vida. Aqui nós temos imagens, né, das primeiras bactérias, das plantas, dos animais chamados inferiores, né, uma classificação talvez até um pouco mais antiga da biologia, mas para a gente entender. Depois ali os animais superiores e toda essa trajetória, aquilo que nós poderíamos chamar aqui do germe espiritual, do elemento espiritual que em algum momento aparece, ele cresce e desponta como sendo realmente um ser espiritual, nós, os espíritos, vemos que todas essas passagens são importantes, onde nós observamos o desenvolvimento e a consolidação do instinto, que nós observamos ainda hoje nos animais e em nós mesmos. Veja que aquilo que nós entendemos como instinto é um indicativo claro das várias etapas que nós percorremos nessa grande viagem do espírito humano. E ao mesmo tempo, já nos últimos degraus, vamos dizer assim, que antecede aquilo que nós chamamos de humanidade, nós temos e nós observamos hoje, ao vivo e a cores, dos nossos animais, o aparecimento da inteligência. E de alguma forma, cada vez mais observamos isso, e para resumir e não entrar em nenhuma uma questão mais científica ou psicológica, mas basta olhar nossos cachorrinhos em casa, nossos gatinhos, nossos animais de estimação, poderíamos tranquilamente nos aventurar aqui e sinalizar que não só a inteligência, mas alguma coisa a mais que poderíamos classificar aqui como os rudimentos, os primórdios realmente dos sentimentos. Não é assim? Quem tem cachorro em casa não concorda comigo?
cachorro, gato, periquito, calopsita, enfim, uma infinidade, né, dos nossos animais. E por que nós estamos observando isso cada vez mais? Porque nós estamos convivendo cada vez mais também com esses seres. Poderíamos classificá-los tranquilamente seres criados por Deus do mesmo jeitinho que cada um de nós. Como, quando, porquê, de que jeito, ainda essas respostas permanecem abertas. Mas, novamente, nem por isso a gente não pode, aos poucos, um esforço realmente diria até de imaginação, aquela imaginação buscando realmente a verdade. Temos alguns indícios do que está reservado também para esses nossos irmãos menores, como diria nosso querido amigo irmão Francisco de Assis. Muito bem, ainda pegando então o planeta Terra, o nosso planeta, aquilo que nós conhecemos no nosso no dia a dia, aquilo que a ciência nos mostra, nós vemos que o caminhar da vida aqui na Terra, o caminhar do elemento espiritual, o surgimento daquilo que nós entendemos como ser espiritual, não parou aí, avançou. E nós, no estágio atual, é verdade, nós demos um pulo gigante aqui, mas no estágio atual, onde nós estamos? Enquanto agora falando da humanidade, agora falando de nós, espíritos, no estágio onde nós estamos desenvolvendo, ainda estamos desenvolvendo a razão e o sentimento. Aqui simbolizado, né? Isso aqui são meus filhos, o Danilo e a Ana Clara. Ora, realmente a gente vê claramente pontos da nossa vida diária onde nós somos estimulados, somos desafiados até a desenvolver a nossa inteligência, a resolver problemas, lidamos com as mais diferentes situações, onde, novamente, para resumir a história, somos desafiados. É como que a escola. Quem aqui nunca se deparou com um problema de matemática para resolver uma prova de matemática? E qual o objetivo da prova? Não é realmente fazer brotar de cada um de nós alguma coisa diferente? Brotar de cada um de nós um conhecimento daquilo que nós, a expressão daquilo que nós somos capazes de verdade? É assim a nossa vida. Existem muitas maneiras de enxergar a nossa vida que dá um sentido para ela. Uma delas, certamente, é de uma grande escola. Porque se não tivesse nenhum dos estímulos que nós conhecemos no dia a dia, nós estaríamos lá atrás ainda, no início dessa caminhada, e não no estágio atual. Porque é importante. Nós demos vários saltos, é verdade aqui, mas do mesmo jeito que a gente olha uma criancinha e acompanha, é possível acompanhar os diferentes passos, as diferentes etapas do seu desenvolvimento, assim foi com a gente também. Nenhum de nós foi criado do jeito que nós somos hoje. É uma mera ilusão imaginar que o berço é o início da nossa vida. Pode ser desse período dessa vida que nós chamamos de uma encarnação aqui na Terra. Mas a vida não começa no berço e, por extensão, também não termina no túmulo. Isso é apenas uma ilusão dos nossos sentidos materiais, dos nossos olhos. Nós temos muito mais do que isso. Essa é a ideia de mostrar essa grande viagem do ser humano. Enfim, com essa rápida exposição aqui, dessa primeira etapa, do que nós poderíamos entender quando nós falamos em viagem do ser humano, poderíamos, logicamente, abordar vários outros pontos, mas traçando, então, como nós crescemos e chegamos até aqui, se nós pudéssemos resumir tudo isso, seria isso aqui. Nós estamos crescendo. Estamos evoluindo, estamos nos desenvolvendo, e qualquer outra palavra semelhante a essa. Um grande processo realmente educacional. Um grande processo de, novamente, como a escola, colocar para fora de verdade as nossas potencialidades. E é natural, já que estamos falando desse caminhar, como nós conhecemos muito bem o ponto que nós estamos hoje, é natural a gente olhar para o mundo, talvez até dar uma coçada na cabeça e falar, poxa, mas será que estamos indo bem?
Será que realmente era isso que é programado? Será que o mundo está no rumo certo? Será que, enfim, será? A gente não para fazer isso no nosso dia a dia. Há pessoas até que fazem um viés mais positivo, um viés mais negativo, um viés neutro. Talvez para ter uma ideia justa do que significa o ponto que nós estamos hoje, novamente seria importante a gente tentar encaixar isso no todo. É a mesma coisa, imagine que eu falo para vocês, olha, vou fazer uma viagem. Eu estou lá viajando, peguei a Anhanguera e estou indo. Aí eu ligo e falo, olha, eu estou aqui em Limeira. Isso é muito ou é pouco? Depende de onde eu quero ir. Se meu destino for Limeira, completei a viagem. Se meu destino for lá Três Lagoas, ainda falta bastante. Que ponto será da nossa trajetória que nós estamos? Porque essa é a pergunta importante. Ao mesmo tempo, é quase que impossível nós respondê-la. E vamos ver por quê. Mas ter uma ideia, é impossível responder de uma forma completa, mas ter uma ideia, pelo menos, do que significa o período de vida médio de um ser humano aqui na Terra é fundamental para a gente entender. Porque se, como algumas pessoas supõem, como algumas pessoas imaginam, se a gente tivesse quase que no final da nossa evolução, batendo no nosso limite, aí sim era para coçar a cabeça. Realmente, puxa vida. Em que ponto que nós estamos? Então, eu vou convidar todos aqui a gente fazer uma rápida viagem novamente para o universo. Tudo o que nós vamos mostrar aqui são informações materiais, mas lembrando, sempre, é o que nós conhecemos. E, de alguma forma, ainda que seja incompleto, dá para dar uma ideia, pelo menos aproximada, pálida que seja até, como podem preferir alguns, mas dá uma ideia melhor, pelo menos, daquilo que os nossos olhos mostram no nosso dia a dia. Bom, já que nós estamos falando aqui do que significa o momento atual que nós passamos, vamos tentar olhar para o universo. Essa aqui é uma foto, uma das fotos mais famosas do telescópio Hubble, né, aquele que está em órbita já há bastante tempo. E ela representa uma imagem, uma das imagens mais distantes no tempo, né, e no espaço que a gente conseguiu obter até hoje. Ela mostra um ponto um cenário do universo correspondente àquele número lá, 13 bilhões de anos. Veja que é difícil a gente imaginar o que significa 13 bilhões de anos. Nós vivemos 70, 80, 90, 100 anos, cada ano que passa, a nossa média está aumentando, mas ainda assim é muito difícil a gente ter uma ideia do que significa isso. Então, eu vou pedir aqui um esforço de todos nós aqui para a gente tentar dar uma ideia melhor. Vamos imaginar que o universo, ele não tem 13 bilhões de anos. Vamos supor que o universo tenha 1 ano de idade. Então, vamos supor que o universo foi criado no dia 1º de janeiro aqui de 2016. Então, 1 aninho de idade. E vamos tentar agora situar em cada mês, em cada dia, em cada horário e até em cada segundo, de uma forma aproximada, é claro, aquilo que nós conhecemos, os eventos do nosso planeta, os eventos do universo. Então, vou fazer de conta que tem 1 ano. Um calendário aqui, o calendário do universo. Então, dia 1º de janeiro, logo depois do Réveillon, o que existiu no dia 31 de dezembro do ano passado, ninguém sabe dizer realmente, a ciência não tem a mínima ideia o que veio antes da criação do universo que nós conhecemos. E também não é o nosso objetivo aqui. O nosso ponto de partida é o dia 1º de janeiro. Muito bem. Precisou chegar em setembro. Então, imagine o que é 1 ano na nossa vida. É verdade que cada dia que passa, né, a gente percebe que o tempo está passando mais rápido. Ou na aparência, pelo menos. Mas
desde a criação do universo, precisou chegar em setembro, lá perto do 7 de setembro, para ser mais preciso, o dia 9 de setembro, para o sistema solar, o nosso cantinho aqui no universo, o Sol, os nossos planetas, inclusive aqui a Terra, para ser criado. Nossa, mas o que aconteceu até setembro? Muitas coisas, é verdade, no universo. Só que o nosso planeta simplesmente não existia ainda. Isso é só para ter uma ideia do tempo do universo perante o tempo que nós vivemos aqui na Terra. Então, o sistema solar surgiu lá nos meados, né, de setembro. Opa, ali não é 31, né? Setembro tem 30 dias só. No final, no último dia de setembro, 30/9, surgiu a vida na Terra. Então nós estamos falando assim, já no finalzinho do ano, a vida aqui na Terra. Véspera de Natal, desse calendário universal, desse calendário cósmico, surgiram os dinossauros. Parece que faz tanto tempo, né? Se pensar num ano, é no final realmente do ano que as coisas aqui na Terra, que a vida aqui na Terra começa a borbulhar, perante inclusive ao todo do universo. 29 de dezembro surgem os primeiros primatas, que a ciência mostra, né? Que a evolução dos nossos corpos biológicos passou então por várias etapas para trás. Isso, primeiro que colocou isso de uma forma mais clara, mais científica, mais organizada, foi Charles Darwin, no final, em meados aí do século XIX. Foi contemporâneo até de Allan Kardec. E olha que interessante, no último dia do ano, nós estamos falando de um ano inteiro, hein? No último dia do ano, já no finalzinho desse dia, 10h30 da noite, a gente está se preparando já para um novo Réveillon, uma nova passagem de ano, que surgem os primeiros humanos, bem diferentes até do que nós somos hoje, biologicamente falando. Espiritualmente, certamente, ainda nessa caminhada como nós estamos hoje ainda, mas num ponto ainda um pouco para trás ainda. Pois bem, mas agora vamos olhar só o último dia. Melhor dizendo, só a última hora, o último minuto desse ano cósmico. Já na contagem regressiva, sabe aquela contagem regressiva que a gente faz para virar o ano? Faltando 15 segundos, ou seja, nós estamos olhando, né? Imagina que nós estamos no último dia desse ano, 15 segundos para terminar o ano, foi aí que começa a história. Quando eu falo história, aquela que está registrada, aquilo que os historiadores conseguem, nas suas escavações, nos seus estudos, observarem no nosso planeta, da presença humana. As primeiras cidades, as primeiras civilizações. O que são 15 segundos perante o ano todo? É bem pouco, não é verdade? É isso que representa toda a trajetória humana aqui na Terra perante a idade do universo. É a mesma coisa, é o equivalente a isso. Faltando 12 segundos, aparece a escrita. 4 segundos, nós estamos falando de 2000 anos atrás, quando Jesus de Nazaré passou e deixou os seus exemplos, que até hoje nós estamos nos esforçando para entendê-los e aceitá-los. 1 segundo para terminar esse ano. O que é, novamente, eu vou fazer a mesma pergunta para ficar bem claro para todo mundo. O que é 1 segundo perante o ano todo? Todos concordam que é bem pouquinho. E nesse 1 segundo, que equivale no nosso ano cósmico, aproximadamente aí a 500 anos, nós tivemos a descoberta do Brasil, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o aparecimento do rádio, Primeira e Segunda Guerra, a televisão, conquista da Lua e a internet. Dos últimos 1 segundo da existência do universo, nessa comparação que nós estamos falando, apareceu tudo que nós conhecemos hoje. O que significa isso, em outras palavras? É bem simples. Frente ao tamanho do universo, nós somos jovens. Crianças, talvez até bebês. Não sabemos.
com isso a gente talvez consiga situar melhor o ponto que nós estamos. Porque, novamente, se nós não conseguimos situar o ponto que nós estamos, nós vamos fazer uma leitura errada da nossa sociedade. Vamos imaginar, por um absurdo, que alguém olhasse para um bebê, mas não soubesse que um bebê virasse um adulto. Um bebê, nós sabemos muito bem, um bebê, uma criancinha, é lógico que a criança pronta, não é pronta? Imagine se a gente achasse que aquilo já era o final do que ela é capaz de fazer. Será que nós iríamos ter tanta paciência quanto nós temos hoje? Entendem? Percebem a profundidade da pergunta? Nós só toleramos algumas coisas das crianças porque nós sabemos que elas estão ainda crescendo. Não tem uma famosa frase, e muito bela, muito importante? A criança realmente tem que brincar? Faz parte do desenvolvimento dela? Pois é assim que os espíritos bons, os espíritos superiores, olham para cada um de nós. Porque pegando novamente, só do ponto de vista material, aplicando a um pontinho nesse universo, que é o nosso planeta aqui, a comparação é mais do que justa. Nós estamos longe, bastante longe ainda do que nós somos capazes de fazer, individualmente e coletivamente. Pode parecer uma ideia, aqui até faça sentido, mas no dia a dia a gente, tomando contato com os grandes problemas que assolam cada um de nós e a sociedade como um todo, fica esquisito, mas quando essa ideia parecer esquisita, é só olhar uma criança de novo. E pensar que o Criador, e pensar que os bons espíritos olham para cada um de nós de uma forma semelhante. Porque, de verdade, é isso que nós somos. Não sabemos exatamente qual é o ponto. E quando eu disse lá atrás que até é impossível mesmo, porque o exemplo que eu li da viagem agora há pouco, estou aqui em Limeira, isso é muito ou é pouco? Eu estou imaginando que tem um fim ainda essa viagem, que eu vou parar em algum lugar. Qual é o fim da viagem humana? Qual é o fim do nosso crescimento? Existe um fim? Se existisse um fim, nós teríamos que, como aqui na Terra, né? Veja, se eu perguntasse, existe um fim da vida humana aqui nesse planeta? Tem, é a vida material. Aqui nós conhecemos por morte. É o momento que o nosso corpo biológico deixa de executar as suas funções biológicas e para nós, espíritos, para nós, os seres verdadeiramente pensantes e vivos, vamos dizer assim, do universo, da natureza, continuamos na nossa trajetória, mas já sem esse corpo. É isso que é a morte. Na aparência parece que é a destruição da vida. Se não existissem comunicações dos espíritos, se não existissem essa possibilidade de as pessoas que já passaram por esse processo, por esse fenômeno, por essa experiência, porque é isso que a morte é mais uma experiência, a gente poderia ficar com dúvida. Mas quem já morreu, volta para falar como é que foi. Aliás, e se nós buscarmos em nós mesmos, esse é outro ponto absolutamente importante, se buscarmos em nós mesmos, nós também vamos recolher belas experiências, porque nós já morremos também um sem número de vezes. Ninguém está aqui hoje sentado nessas cadeiras, ninguém está aqui sentado no conforto do solar pela primeira vez, num mundo como o nosso. Quantas vezes? Não sabemos. Mas, olhando pelo menos aquilo que nós conseguimos enxergar no mundo como o nosso, podemos concluir sem nenhuma dúvida que não é a primeira vez. E nem será a última, certamente. Pois bem, de tudo isso, quais os pontos talvez que nós poderíamos tirar? Alguns pontos, existem muitos outros, certamente. Sempre tomando como comparação aquilo que nós falamos, as pistas, vamos dizer assim, alguns pontos que o Criador deixou para nós aqui na Terra. A maneira pela qual um espírito surge aqui na Terra, pelas portas do nascimento, a maneira pela qual todo esse processo se dá. Cada ser no universo, ele foi desejado, como cada um de nós aqui, de um jeito ou de outro, em maior ou menor grau, de experiências diversas, mas sempre há uma intenção.
E aos olhos do Criador, logicamente, essa intenção, podemos dizer que é a mais pura, a mais infinita, e plena e bela possível. Então, cada ser do universo foi desejado e continua sendo amado pelo Criador. Nós jamais, em nenhum ponto, estamos sozinhos. E veja que aqui na Terra já temos uma boa ideia dessa ideia, dessa verdade, desse ponto de apoio para a nossa vida. Se nós estamos falando de uma viagem, nós estamos em algum ponto dessa trajetória, veja que, como aqui na Terra, nós temos, quando a gente surge aqui, nós vamos encontrar pessoas jamais experientes. E é assim, olhando a humanidade como um todo, nessa grande trajetória, também é a mesma coisa. Ou seja, nós temos irmãos mais velhos, sim, nessa grande caminhada, a quem nós chamamos de bons espíritos. O que é um bom espírito? O que é um espírito superior? É um ser que foi criado exatamente, ou de uma forma semelhante a cada um de nós, em algum ponto também, e já passou por experiências que nós já passamos. Não é assim na Terra? O que um professor representa para o aluno? É alguém que já viveu algumas experiências e está passando ali o conhecimento. Imagine então agora os melhores professores, porque nós temos grandes, a maioria dos nossos professores tem realmente esse interesse, esse desejo, esse amor pelos alunos. Professores equilibrados. Imagine, cada um de nós certamente tem um exemplo para recolher na memória. Porque é disso que nós estamos falando quando nos remetemos aos bons espíritos. Eles realmente existem. Esse é um ponto muito importante. Às vezes nós nos deparamos com algumas ideias espíritas, as ideias em geral, mas vamos colocar aqui as ideias espíritas, parece que elas são lindas e maravilhosas, mas parece que elas foram feitas para ficarem nos livros, que por sua vez ficam nas prateleiras das bibliotecas. Ou que, na pior das hipóteses, aconteceria só com algumas pessoas. Isso não representa a realidade, não é verdade isso. Dá para imaginar que realmente os verdadeiros bons espíritos vão escolher os locais onde se apresentam? Vão escolher e fazer diferenças entre cada um de nós? Muitos às vezes se perguntam, onde estão os bons espíritos? Estão onde eles precisam estar. Estão onde realmente eles são necessários. Estão, resumindo a história, onde nós os chamarmos. E isso, obviamente, não é nem o Espiritismo que traz. Se nós pegarmos a figura de Jesus de Nazaré, dentre os seus grandes ensinamentos, não tem um que diz, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, lá eu também estarei? Será que isso foi dito à toa? Qual é o peso dessa frase para o nosso dia a dia, para a nossa vida? Será que nós realmente acreditamos nisso? São alguns pontos para a gente pensar, e acima de tudo, acreditar de verdade, porque que não sejamos ainda tocados pelo sentimento, mas que usemos então só a razão. É claro, é evidente, é lógico que existem pessoas já mais equilibradas, conhecedoras de todo esse processo e, novamente, pegando o nosso dia a dia. O que esperar das pessoas que nós conhecemos, que são mais equilibradas, são mais amorosas? Não é vontade de ajudar? Não conhecemos pessoas assim? Por que os bons espíritos, esses que já venceram, passaram por algumas etapas, seria diferente? Então não se engane. Em qualquer ponto desse planeta, em qualquer ponto, em qualquer um mesmo, desse universo, sendo necessário, e sempre há essa necessidade, lá estarão os bons espíritos. É um erro dos mais gritantes imaginarem que existem separações, como alguns colocam. É interessante isso, mesmo a literatura espírita mostra isso. Que existe separações, quando eu falo separação, separação mesmo. Quem faz as separações ainda somos nós, na nossa sociedade. Nós fizemos algumas escolhas ao longo da nossa trajetória, que nós resolvemos separar ainda indivíduos que, resumindo a história, que causam alguns problemas, mas não os bons espíritos. Então, esses que entendem o ponto exatamente que a humanidade está.
Mesmo porque, como nós vemos na Terra, tem como nós crescermos apenas por nós mesmos? A evolução, ela pode ser individual, ou seja, só depende de nós realmente. Como na escola, né? Um aluno que não quer aprender pode estar na melhor escola, pode ter o melhor livro, o melhor professor. Se ele não tiver vontade, é muito difícil realmente. Então, ela é individual, depende de nós. Mas ela, em absoluto, é solitária. Novamente, o exemplo, somos nós aqui. A humanidade como um todo. E ao lado e junto, apoiado, com os braços entrelaçados de verdade, dessa humanidade, estão esses bons espíritos, que ao longo da história receberam outros nomes, os mensageiros de Deus, os anjos, e tantos outros nomes que foram sendo dados ao longo da história. Mas nós não estamos sozinhos. Bom, depois dessa rápida viagem, é verdade, e apenas olhando alguns pontos, a viagem é muito mais bonita, a viagem é muito mais completa, e cada um de nós, como nós vimos em slides anteriores, percorreu, e cada um de nós aqui, certamente, teria uma viagem imensa aqui. A gente pode pegar uma única pessoa nesse planeta e analisarmos a sua trajetória, seria uma infinidade de livros belíssimos, daqueles que a gente conhece aqui, alguns pontos, né, da trajetória de alguns espíritos que na literatura espírita ainda traz. Mas isso é válido não para seres especiais, isso é válido para qualquer um, mesmo porque, aos olhos do Criador, cada um de nós, cada ser nesse universo, é um ser especial, sim. Da mesma forma que uma família bem organizada, bem estruturada, pais amorosos, pais equilibrados, olham da mesma forma para os seus filhos, ainda que existam diferenças naturais entre eles. Mas após, então, esses rápidos apontamentos, me parece que a gente pode agora, sim, dar uma das possíveis, das muitas respostas a essa pergunta. Qual é o sentido de nós estarmos aqui? Qual é o sentido da nossa vida? Crescermos. Da mesma forma que nós olhamos, nós desejamos, contribuímos e ajudamos os nossos filhos. Poderíamos dar outras comparações, é verdade. Mas me parece que, olhando aqui o exemplo dos nossos filhos, nós temos uma ideia, e veja que essa ideia não é uma ideia destituída de razão, porque, afinal de contas, como cada um de nós gosta e aprendeu ao longo da sua trajetória de se referir ao Criador, né, como o nosso Pai, então que fique o exemplo, o nosso próprio exemplo, para a gente entender como o Criador olha a cada um de nós. Obrigado pela atenção.